Retornamos com o programa OAB em Foco, hoje recebendo um juiz titular da 2ª Vara de Família de Teresópolis, Dr. José Ricardo Ferreira de Aguiar, e a psicanalista Eveline Miranda. Estávamos falando sobre o projeto Pai Presente, e o Dr. José Ricardo vai continuar explicando aqui para a gente um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu queria perguntar, porque a gente ouve muitas pessoas comentarem que como é que fica o direito da mãe que não quer falar quem é o pai daquela criança, por diversos motivos. A gente sabe que tem até motivos que são, egoísticos, mas existem motivos, ele é um criminoso, ele vai fazer mal ao meu filho, não quer dizer e se nega a dizer. Como é que isso fica nessa questão do projeto e pela lei? Veja bem, o projeto ele foi criado com um cunho mais administrativo do que jurídico propriamente dito. Por quê? O magistrado, o juiz, ele não é o impulsionador da ação, ele não é o autor de uma ação. A ação normalmente é proposta pela parte, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público. O juiz nunca é o autor da ação. Ele se resume a julgar e impulsionar ao processo. O projeto Pai Presente, ele é distinto do procedimento usual. Ou seja, é o juiz o impulsionador deste projeto e é ele que vai à parte buscar essa informação de quem é o pai e de que forma vai ser feito esse assentamento no registro de nascimento. Contudo, ele, por não ter a característica de um determinado processo, em que pese ser prioridade o interesse do menor, neste procedimento que ele está fundido entre um procedimento administrativo e um procedimento judicial, ele é algo mesclado, o que acontece? Não será imposto à mãe qualquer penalidade, qualquer restrição ao fato dela não indicar o nome do pai. Não lhe é indagado sequer as razões dessa negativa dela, certo? O que não afasta a possibilidade de um futuro, tanto o Ministério Público como a Defensoria Pública ou qualquer órgão ligado ao Judiciário, buscar esta informação. Por quê? É um direito do menor, em que pese a mãe poder também ter o direito de se abster a dar essa informação, o Estado não está limitado a se satisfazer com esta informação prestada ou por esta omissão feita pela mãe. O Estado poderá, posteriormente, buscar esta informação, o que é, na verdade, muito difícil, porque hoje o Judiciário, o Estado, não está tão aparelhado, suficientemente capaz de atender, caso a caso, esses 5 milhões. Nós temos conhecimento de que o Tribunal de Justiça, o Estado, a Justiça, de modo geral, está soberbada de processos. O quadro de funcionários do Judiciário é muito pequeno, comparado à sua necessidade. O número de juízes em todos os estados do país está extremamente deficitário. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, faltam cerca de 200 juízes para complementar o número de juízes necessário a dar andamento nos processos. Então, dificilmente, no projeto Pai Presente, será imposto às mães declararem quem seria esse pai, porque é um direito delas se recusarem, o que, como eu já disse, não afasta depois a possibilidade do Estado vir buscar essa informação. Eu vou puxar um pouquinho, vou aproveitar aqui para puxar um pouquinho a brasa para a cidade de Teresópolis. A quem nos escuta tem conhecimento de que há muito pouco tempo nós tivemos uma catástrofe aqui em Teresópolis de dimensões nunca vistas na América do Sul e poucas vistas no mundo, em que nós tivemos um número de óbitos, um número de desabrigados muito grande. E aqui em Teresópolis criou-se uma comoção social em que eu apelidei de A Rede, onde a população foi fundamental, população OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, mas especificamente falando da população, a população se uniu e prestou um serviço sem igual a essas pessoas que sofreram essa tragédia. O que tem ocorrido também no projeto Pai Presente. O projeto Pai Presente ele veio de forma genérica, sem dar detalhes de como ele seria executado, atribuindo aos juízes e às corregedorias locais a obrigação de buscar um caminho
para poder viabilizar a execução do projeto Pai Presente. Aqui em Teresópolis, no 2º e 3º distrito, especificamente no interior, nós resolvemos adotar um procedimento similar. Acredito que o único, até agora não tive notícia de que alguém tenha tomado a mesma procedência. Em vez de buscar a intimação das mães na região do interior, que seria muito difícil, o Tribunal de Justiça, em vez de ficar aguardando a vinda da mãe, resolveu se tornar itinerante. O que eu quero dizer com isso? Eu, como juiz, e a minha estrutura de funcionários se dispuseram a ir aos colégios, em vez de intimar o colégio a fornecer o endereço da mãe, para depois intimar a mãe para fornecer o endereço do pai, para depois intimar o pai e a mãe para comparecerem em juízo, que seria uma demora eterna, pelo número, um custo elevado, que teria que ser por oficial de justiça, porque a carta não chega no interior, os endereços estão truncados, de difícil acesso, e outra coisa, no interior a movimentação de residência é muito grande, porque hoje a pessoa está plantando aqui, amanhã está sendo caseira ali, então dificilmente está no mesmo local. Então, aqui em Teresópolis, nós contamos com a excessiva boa vontade das diretoras de colégio, que nos auxiliaram demais, contamos com o auxílio da municipalidade, o prefeito deixou à disposição do Tribunal de Justiça um motorista e um funcionário, que se desloca junto com o judiciário ao colégio, se desloca à casa das mães que, porventura, a criança não tenha entregado a notificação, bem como à casa dos pais. Isso e as audiências, as primeiras e segundas audiências, estão sendo realizadas no próprio colégio. O que significa? A mãe não tem que sair lá de Volta do Peão e vir a Teresópolis à presença de um magistrado. O magistrado vai ao colégio na Volta do Peão e ali atende 10, 15, 20 mães em um único só dia. O que isso significa? Nós cortamos 4 etapas que seguramente duraria 3 ou 4 anos para cumprir. Né? Eu acredito que o projeto Pai Presente em Teresópolis será cumprido. Todas as informações que eu tenho hoje, a previsão dos juízes está em torno de cumprimento de 5 anos, sendo certo de que isso poderá ser prorrogado. Eu acredito que no 2º e 3º distrito de Teresópolis, que é o interior, que seria mais complexo um pouco pela distância, eu acredito que com 4 meses o projeto Pai Presente esteja encerrado aqui no município de Teresópolis, no 2º e 3º distrito. E mais ainda, porque nem sempre com a velocidade a gente obtém o êxito, obtém o melhor êxito, a melhor solução do problema. Mas nesta situação específica de Teresópolis, eu aguardarei as outras estatísticas. Eu vou dar só alguns números a vocês, que de um universo hoje de 200 procedimentos que já foram feitos, 73 mães se recusaram a informar o nome do suposto pai. E os outros 127 casos, nós só tivemos 8 casos encaminhados ao exame de DNA. Os outros todos nós já estamos chegando à beira de 100 reconhecimentos espontâneos dos pais. Excelente. E que atinge um percentual acima de 50% a 60% deste número de crianças que não tinham E ainda estamos aproveitando, quando do reconhecimento, buscando um gancho, estamos estabelecendo a pensão e a visitação, que não era objeto do projeto. Mas os pais, como vêm espontaneamente, não há nenhuma oposição de que o juiz ali homologue um acordo com relação aos alimentos. Então eu acho que esse procedimento em que mais uma vez o teresopolitano demonstra o seu interesse em atender o judiciário, o seu interesse em atender a população necessitada, me refiro às professoras, às diretoras e os funcionários do cartório, vai realmente atingir um percentual de êxito, um percentual de apontamento do nome do pai na certidão de nascimento do menor, que dificilmente outro município do nosso país conseguirá. A gente fica muito feliz com isso, né? Não é à toa que a gente sabe que não é porque está na presença dele, a gente sempre fala que o doutor Zé Ricardo realmente a gente fica muito feliz com o trabalho que ele desempenha aqui, porque a figura do juiz é muito importante na nossa sociedade. O juiz de família tem que ter uma sensibilidade, acredito, né?
diferente mesmo, é uma sensibilidade diferente para as questões, porque você não está julgando um contrato, você está julgando ali a vida das pessoas e nas audiências a gente percebe esse cuidado, essa forma ímpar de tentar que as pessoas entrem em acordo, porque a gente sabe que isso é para o bem delas, né? Então essa ida às escolas, essa maneira de fazer, né, só ajuda realmente as próprias pessoas, ajuda essas crianças e aos pais. É porque uma mãe sair do interior para vir para cá, ela largar o trabalho, quer dizer, é muito difícil e muitas vezes não viria, não porque não quer, mas porque realmente tem essa dificuldade. Isso ajuda até muito. Condição financeira, também, transporte, né? Condição financeira, acessibilidade mesmo ao fórum. Nós estamos, graças a Deus, com o decorrer do tempo, retorno ao agradecimento do Judiciário, à OAB e a todos os advogados aqui de Teresópolis, o Judiciário está perdendo, graças a Deus, aquela mistificação de que o juiz era algo intocável, o juiz era algo inacessível. Muitas pessoas paravam diante da minha pessoa no início da magistratura e perguntavam assim, como é que eu me dirijo ao senhor? Sem saber até de que forma se dirigir a um magistrado. Hoje, felizmente, nós estamos conseguindo, aos poucos, impor na cabeça não só dos servidores públicos, como da população, que o juiz é um servidor público, é um ser humano como outro qualquer. Obviamente merecendo respeito, como merece o faxineiro do fórum, como merece os advogados, como merece a parte. Contudo, nós temos dado muito acesso à população, nós temos buscado ao máximo fugir, obviamente, ao conhecimento jurídico, que é fundamental, mas eu acho que o Judiciário hoje tem buscado falar a língua do povo, falar aquilo que alguém entende. E buscando, como você bem disse, tirar um pouco o peso do astral, o peso do sofrimento que é uma audiência de família. Porque a pessoa vai lá, muitas das vezes, declarando que está discutindo meramente uma pensão, meramente um valor econômico, mas quando na realidade ela vem somando todo aquele sofrimento da expectativa que ela tinha com relação ao casamento e ao relacionamento. Que aparecem em forma daquele processo. Com certeza absoluta. E aí, Evelyn, eu ia te perguntar sobre isso, essa questão isso que você ia falar, mas dessa situação da família, que a gente até tinha comentado antes, né, que você vê no consultório, atende muitas pessoas em processo de separação, né, às vezes adolescente, às vezes mãe ou pai, e como que você vê isso dentro do que a gente estava falando, da questão da falta do nome do pai na certidão, isso tudo, da mãe se recusar, o que você tem visto dessa experiência? Eu só queria pontuar uma questão que é essa forma da execução do projeto, né, que é muito interessante porque você traz um acolhimento nisso. Exato, é verdade. Às vezes, aquela família, aquela pessoa, ela não vai ao judiciário, ela não procura porque ela não sabe como ela vai ser recebida, ela não sabe o que dizer, receio, ela não sabe como se dirigir ao juiz. Né? Tem esse mito, né? Tem essa coisa que é meio intocável e de repente, quando a gente inverte um pouco isso, né? O juiz vai a essa família, o juiz chega a essa escola. Quer dizer, estão olhando para a gente, né? Quer dizer, estão se importando com a nossa condição, com o nosso contexto familiar. E isso faz uma diferença muito grande, né? Não só para essa criança, mas para esse contexto familiar mesmo, para essa família no seu todo. Então, eu acho super interessante a gente estar acontecendo isso aqui em Teresópolis. Eu acho que o acolhimento é sempre um bom caminho. Às vezes a gente tem êxitos extremamente positivos, né? Através do acolhimento, mais do que qualquer coisa oficial, acadêmica. Verdade. Né? Eu acho que naquele momento, até a gente comentou das audiências, né, que não é o foco aqui agora, mas já que o doutor Zé Ricardo está aqui, naquele momento que você abre, tenta fazer aquelas pessoas conversarem, muitas vezes elas não conseguiram fazer, não conseguiram mesmo, mas muitas vezes não tiveram até a possibilidade de tentar conversar e naquela hora elas fazem isso na frente do juiz, mas naquela hora elas se sentem, de certa forma, acolhidas, como você falou, mas à vontade, né? Vendo que não é naquele medo que precisam ter e conseguem ali ambas chegarem a um consenso, né? A gente vai fazer um breve intervalo e já volta.